Salve, salve rapaziada, galera, tudo certo com vocês? Vamos para mais um vídeo no canal. Já vou falando que esse vídeo vai ter bastante conteúdo e, como de praxe, dia após dia sempre tem notícia ruim para falar do São Paulo. Porém, hoje tem notícia boa também. Estaremos abordando o pré-jogo São Paulo e Atlético Mineiro, que assim, jogo após jogo, rodada após rodada, os contornos de dramaticidade só aumentam, rapaziada. O medo e a insegurança na torcida só aumentam também. A gente não faz ideia de quem são os titulares do São Paulo. Quais são os jogadores que o Crespo vai escalar? É sempre uma surpresa e uma surpresa negativa. Será que o Crespo vai continuar passando a mão na cabeça de jogador ruim? Será que o Crespo vai continuar escalando jogador que não deveria estar nem sendo relacionado, que deveria já ter rescindido com o São Paulo já faz tempo? Será que ele vai continuar nessa mesmice? Será que ele vai continuar insistindo no erro? Abordaremos isso, galera. Eu até anotei os tópicos aqui. Vamos falar sobre o Luciano também, que ontem, um pouco antes dele postar a foto nas redes sociais, eu falei que eu não acreditava nesse problema do olho dele. Não por parte dele. Eu sei que o Luciano não mentiria pra torcida, não inventaria história. Mas sim por parte do departamento médico do São Paulo. Eu não acredito em nada do que esses caras falam. E, de fato, o Luciano comprovou que teve uma lesão no olho, teve um problema no olho. Cara, desejo melhoras. Esse ano tá sendo complicado, tá sendo um ano muito difícil pro Luciano. Falaremos aí, rapaziada, sobre a entrevista do Abílio Diniz no canal Flow Podcast, que teve um tema que eu achei bem interessante. Ele falou algo que, assim, eu concordei com ele, porém eu tenho algumas ressalvas também. Falaremos sobre o Éder, que pra mim tá tendo uma atitude de homem, tá tendo uma atitude digna. Também abordaremos aí a entrevista do Marco Aurélio Cunha, ao Sombra da Energia 97. E falaremos do retorno da torcida aos estádios a partir do dia 4, algo muito importante, algo que talvez venha de fato a calhar para o São Paulo, para salvar o São Paulo de mais um rebaixamento. Veio na hora certa, rapaziada, porque a nossa única esperança somos nós mesmos, a torcida. Porque eu não consigo mais ter esperança em ninguém ali no São Paulo, sinceramente. Os jogadores que não estão tendo culpa desse desempenho ruim, claro que eu tô tirando disso, né? Rigoni, o Miranda também, sempre jogando com raça. Ainda tem o Caleri, tem o Gabriel Neves aí pra, de fato, jogar, né? Porque o cara jogou 20 minutos e já tem torcedor cornetando o cara, pelo amor de Deus. Luan também é um cara que sempre joga com vontade. Então, assim, tirando esses caras que eu ainda acredito, o resto, pra mim, Crespo, departamento não sei o que, enfim, cara, pra mim é caso perdido já. É a gente, o torcedor e esses jogadores aí pra salvar o São Paulo. Enfim, rapaziada, sobre o jogo de amanhã, São Paulo e Atlético Mineiro, às 21 horas no Morumbi. Galera, vamos ser sinceros. É um jogo que o empate não seria um resultado ruim pro São Paulo. Desde que o São Paulo tivesse vencido o América Mineiro. Mas o São Paulo não venceu. Então agora só uma vitória interessa. Esse que é o problema. Um time esfacelado, um time em que a torcida não confia. Um time que não tem equilíbrio, não tem harmonia do São Paulo em campo. Você vê jogadores desconexos. Jogadores que um tá pensando em uma coisa, outro em outra. E ninguém pensando no São Paulo. Ninguém pensando no jogo. Como que a gente vai acreditar que vai vencer o Atlético Mineiro? Tudo bem, o Atlético Mineiro eu creio que não vai vir com aquela força, com aquele time titular. Mas, cara, hoje, no futebol brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro estão sobrando. O time B do Atlético Mineiro, cara, é muito superior ao São Paulo em termos de nomes de jogadores e também em termos de configuração ali tática, em termos de estilo de jogo. Então, como a gente vai acreditar numa vitória? A gente sempre vai acreditar no São Paulo Futebol Clube, que essa camisa aqui, em algum momento, os jogadores vão crescer. Mas, cara, é difícil acreditar num time que tem Reinaldo. Já deu, já. Tem gente que adora o Reinaldo. Chega desse cara. Esse cara é um sanguessuga no São Paulo como jogador. Já foi, teve um bom momento, mas não dá mais. O Crespo vai escalar Reinaldo. Crespo vai escalar Sara. Crespo vai escalar Igor Gomes. Como que o São Paulo entrando em campo com 4 a menos, como eu citei no outro vídeo? Reinaldo, Sara, Igor Gomes e Pablo, 4 a menos. Eu não duvido nada que ele vá com Pablo de novo. Como que a gente vai acreditar numa vitória assim? Então, assim, não tem peso na camisa, não tem peso de camisa que aguente algo tão ruim, algo tão grotesco. Então, o Crespo vai continuar passando a mão na cabeça de jogador ruim até quando? Cara, a impressão que fica é que o São Paulo tá forçando a barra pra escalar esses jogadores pra ver se vende, pra ver se aparece uma proposta aí pro Sara, pra ver se aparece uma proposta aí pra fim de carreira do Reinaldo, pra ver se aparece uma proposta aí do Igor Gomes, que é... Eu nunca acreditei em proposta nenhuma do Igor Gomes, galera. Não é possível que o Real Madrid, o Tottenham tenha interesse nesse cara, ele é horrível. Será que o São Paulo tá escalando o Pablo pra ver se consegue vender esse cara?
Não tem condições. O cara que era a quarta opção ali no penúltimo jogo se tornar titular. Então, assim, com esses vícios, com essa forma de lidar, cara, o São Paulo não vai vencer a partida de amanhã. Vamos ser sinceros. E pelo contrário, o São Paulo tem grandes chances de ir para a zona do rebaixamento. Ou muda tudo, ou esse time leva um tapa na cara e acorda, ou a gente segunda-feira, domingo, enfim, o jogo é sábado, né? Domingo a gente vai acordar na zona do rebaixamento. A gente tá 3 pontos da zona do rebaixamento, galera. Então assim, e eu não consigo crer que teve uma mudança aí em 4 dias, 3 dias. Eu tô vendo a mesma postura. Eu tô vendo um treinador que tá começando a dar indiretinha pra torcida, tá começando a ficar impaciente, como se ele tivesse a razão, como se o Crespo fosse o dono da razão. Tô começando a ver um desequilíbrio. Então, onde tem desequilíbrio, não tem sucesso, galera. Se tem desequilíbrio, não tem sucesso. O mesmo desequilíbrio do Diniz tá começando a florescer no Crespo. A diferença é que com o Diniz a gente ainda conseguiu ter um primeiro turno bom. E aí a gente não correu o risco de rebaixamento. Agora, com o Crespo, não que eu esteja defendendo o Diniz. Pra mim, o Diniz, um dos piores técnicos da história do São Paulo. Foi o técnico ali pivô do maior vexame do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Porém, não teve risco, né, de rebaixamento. Agora com o Crespo tá tendo. E a gente vai ter que tirar isso da cartola. Vamos falar aí sobre a entrevista, galera, do Abílio Diniz no Flow Podcast. Que assim, pra mim, ele falou, né, entrou nesse tema aí do porquê ele não investe no São Paulo. Cara, ele não tem obrigatoriedade nenhuma de investir no São Paulo. Ele não tem obrigação. Ele investe no São Paulo se ele quiser. O que eu não gosto é desse papinho político que os caras têm. Tipo, eu quero dar o anzol, eu não quero dar o peixe. Ah, para com isso. Você não investe no São Paulo porque você não quer, até porque os caras falam como se ele fosse dar dinheiro pro São Paulo. Isso não é dar dinheiro. É um investimento, é um empréstimo. Você acha que o Menin tá lá cagando dinheiro no Atlético Mineiro? Você acha que ele tá dando dinheiro pro Atlético Mineiro? Tipo, toma. Não, ele quer ter retorno, ele vai ter retorno. E talvez não, de fato, vai ter um retorno muito maior do que o investimento dele. Então, assim, eu entendo, o Abílio Diniz não é obrigado a emprestar dinheiro pro São Paulo, mas espera lá, não vem com esse papinho político, de, eu quero dar o anzol. Ah, mano, pelo amor de Deus, não vem com esse papinho não que a torcida não cai. Não quer emprestar, não empresta. Eu pelo menos, eu nunca pedi nada. Aposto que o torcedor também, enfim, não tem que pedir nada pra ninguém. São Paulo é muito grande pra ficar mendigando aí pra alguém. Mas só não vem com esse papinho. Sobre o Éder, rapaziada. Galera, pra mim o Éder tá tendo uma atitude digna. Cara, o cara jogou bem na Inter de Milão, campeonato italiano, jogou Eurocopa, seleção italiana. O cara tá sendo reserva do Pablo, tá vendo o treinador passando a mão na cabeça de Pablo, dando risadinha pra Pablo. Cara, qualquer jogador na posição do Éder, na condição do Éder, ficaria revoltado e ele tá tendo uma atitude de homem. Uma atitude digna, uma atitude de um cara que não quer ferrar a instituição. Ele não quer ferrar com São Paulo. Ele quer ter ali uma rescisão amigável, ok. É direito dele. O que não pode é o São Paulo continuar priorizando jogador lixo, jogador verme, igual Pablo, igual Vitor Bueno, e perdendo jogadores que têm vontade. Você vê que o Éder tem vontade. Se ele não tá conseguindo jogar, é por culpa do São Paulo. É por culpa de condicionamento físico que estão oferecendo a ele. Não é por culpa dele não, porque dá pra ver que o cara tem empenho. O cara não é chinelinho não. Se ele não tá jogando, se ele não tá tendo ritmo, é por culpa do São Paulo. Então assim, a gente vai perder um jogador que eu ainda acreditava, porque o cara simplesmente tá desgostoso. Tá desgostoso porque ele tá vendo injustiças acontecendo. Certo, Éder? O outro assunto, rapaziada, vamos falar do Marco Aurélio Cunha, que alfinetou mesmo. Alfinetou não, ele praticamente espetou, né, o goleiro Volpi, abre aspas. Vaidoso, não aceita críticas, fecha aspas. Tá certo, o único ali que teve convívio no São Paulo, o único ali que teve uma função importante no São Paulo, um nome respeitado no São Paulo, que teve coragem de falar do Volpi. Porque ninguém lá tem coragem de falar que esse cara não é goleiro pro São Paulo, que o Volpi é horrível, que o Volpi é fraco, que o Volpi é vaidoso, que visivelmente percebe-se que ele não aceita mesmo. Ele não aceita crítica. É um cara que quer estar na crista. Só que ele não tem competência para estar na crista. Então, assim, parabéns aí pro Marco Aurélio Cunha. Ele falou também outras coisas aí na entrevista que ele concedeu ao Sombra, da Energia 97.
falou do departamento médico do São Paulo, falou da aparelhagem, que o problema não é a aparelhagem. Isso que eu não entendo, né? Muricy, Belmonte aparece para falar que o problema do São Paulo é a aparelhagem, que tá retrógrado. Aí o Marco Aurélio Cunha já falou que o problema não é esse. Enfim, são muitas opiniões, o torcedor fica no meio dessas opiniões, a gente fica aflito, a gente fica sem saber, a gente fica especulando. Um fala uma coisa, outro fala outra. Ele também falou da questão dos sanguessugas aí do São Paulo, que de fato, essa história de cardeal, essa história desse... Galera antiga, galera que tá ali no São Paulo 30, 40 anos, que nunca fizeram nada pelo São Paulo, sempre se aproveitaram do São Paulo e tá lá e não sai. Ele também citou isso. Boa entrevista. O Marco Aurélio Cunha, ele sempre faz boas entrevistas, ele sempre faz boas participações na televisão aí, quando ele aparece também. É um cara que eu respeito muito, é um cara que tá no meu conceito, eu gosto bastante dele. Agora, rapaziada, falaremos do retorno da torcida aos estádios. Aqui em São Paulo, a partir do dia 4 de outubro, 30% da capacidade dos estádios poderão contar com os torcedores. Notícia excelente, né? A torcida do São Paulo, não só do São Paulo, de outros times também, estão com saudade. Eu acho que 1 ano e meio já sem poder assistir jogos no estádio. Eu tô com muita saudade de voltar a assistir o São Paulo no Morumbi. E estaremos fazendo vídeos lá também. Sempre que eu for assistir o São Paulo, algum jogo do São Paulo, estaremos fazendo pós-jogo lá. Ou feliz ou triste, não sei, mas estaremos lá comparecendo. Enfim, galera, deixa aqui a opinião de vocês, o que vocês acham desse retorno. Já contra o Santos, muito possivelmente terá público. Então vai ser espetacular. A torcida vai salvar o São Paulo, rapaziada. Eu tenho convicção que vamos salvar o São Paulo novamente. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Abraço pra todo mundo. Vamos São Paulo e vamos continuar acreditando. Fazer o quê? Torcedor tem que ser assim. Vamos São Paulo!